Olá, eu sou a Dávila. Eu vim aqui hoje para fazer uma aula sobre História Meio ao Contrário, da Ana Maria Machado. Essa aula foi planejada para uma turma do ensino fundamental, né? Pode ser o quinto ano, mas também pode ser usada para outras turmas, como quarto e terceiro ano. Então vamos lá. A autora, né? A Ana Maria Machado é carioca, foi professora e jornalista e tem uma livraria especializada para o público infantil. Escreveu mais de 30 livros infantis e adultos. A obra foi ganhadora de um prêmio, né? O prêmio Jabuti e o prêmio João de Barro. E essa é a capa, então, da obra, do livro. E daí a gente tem, então, o enredo, né? O que acontece nessa história? A história começa com um Felizes para Sempre e termina com Era uma Vez, porque é uma história que começa ao contrário. Ela vai fazer então essa brincadeira, né, que está no título, que é o contrário. O rei um dia percebeu que o sol desaparecia no final da tarde e percebeu e pensou, né, que alguém o havia roubado. Então ele convocou todo o reino para ir em busca do ladrão, dragão negro, né, que na verdade é uma representação da noite. O povo não aceita que o rei queira acabar com o dia, por isso se juntam para acabar com o plano do príncipe encantado e do rei, chamando o gigante para lhes ajudar. Então o povo ele não concorda com o rei, não tem o mesmo ideal. No final da história, o rei percebe que o dia acaba todos os dias e que a noite também é bonita, pois ele nunca tinha voltado seu olhar para os acontecimentos do mundo. O príncipe encantado não se casa com a princesa, né? Ele se casa com a pastora. E a princesa tampouco se casa, ela vai em busca do estudo, do conhecimento em outras repúblicas. E agora nós temos os personagens, né, os principais, que são o rei, a rainha, a princesa, o príncipe e a pastora. Por quê? Porque são eles que vão, na verdade, desenvolver e amarrar a história, né? Os outros personagens, eles vão simplesmente ajudar nessa amarração. Então, nós temos os personagens secundários, que são o povo, né? O povo é até engraçado porque o rei ele acha que o povo é tipo uma pessoa só, um ser individual. E, na verdade, o povo ele se constitui por muitas pessoas, né? E daí nós temos os guardas, mensageiros, cozinheiros, arrumadeiras. Nós temos o primeiro-ministro, que ele é muito importante porque ele é como se fosse um laço entre o rei e o povo, né? Ele que traz a verdade para o rei, ele que explica as coisas para o rei, entender? É como se fosse, então, uma mediação. E o gigante também vai ser importante porque ele que vai ajudar no plano, né? De ele não aceita que também acabem com a noite. O dragão negro, ele não chega a ser um personagem, né? Porque na verdade ele não existe, ele é a representação da noite. Então a gente não pode dizer que o dragão negro é um personagem assim, ele não existe, né? Ele é simplesmente uma fantasia que é utilizada para explicar a realidade. Daí nós temos também o espaço, e aí o espaço é simples, né? Se passa num reino muito distante, num castelo, e em alguns momentos no povoado. E nós temos o tempo é cronológico, ele tem um começo, meio e fim, mesmo que a autora faça essa brincadeira de a história começa com o fim. É tudo uma brincadeira, né? Porque geralmente as histórias elas terminam com um feliz para sempre e essa história ela começa com um feliz para sempre. Então é uma brincadeira do contrário, mas não chega a afetar o tempo cronológico, porque nós vamos ter nesse tempo começo, meio, fim, e nós vamos ter também mudanças temporais, né? Então, a mudança do tempo também representa uma transformação do rei, que seria como uma epifania. Ah, Dávila, mas o que é uma epifania? Uma epifania é quando você tem um clique, por exemplo, uma iluminação na sua cabeça, em que você passa a enxergar as coisas de outra forma. Então, o rei, ele vai ver essa mudança do tempo, do dia,
da noite e vai começar a enxergar essas mudanças de uma outra forma, né? Ele não vai mais ter aquela ilusão do feliz para sempre. Ele vai começar a perceber que o mundo não é exatamente como ele pensava. E nós temos essa brincadeira do contrário também no tempo, né? Que é o Sol e a Lua. Eu coloquei a Lua aqui com um olhinho de dragão, porque o primeiro-ministro inventa uma história para o rei de que tem um dragão negro que aparece, que rouba o sol todos os dias, e quando ele se cansa, ele vai embora. E aí o dragão negro ele tem um olho só, porque na verdade é a lua, né? E a lua fica lá, o dragão negro ele tem várias faíscas, e as faíscas são as estrelas, então dá para perceber que na verdade o dragão negro é a representação da noite. E aí ele faz essa brincadeira com o contrário, como eu já disse, porque o dia vai representar uma coisa, a noite vai representar outra, mas não vai ser o mesmo para o rei e para o povo. O narrador é terceira pessoa, ele é observador, então ele só vai contar a história. E aí nós entramos na análise, né? Quais são os elementos que nós temos para analisar nessa história? Há a interrupção da felicidade eterna, né? Porque ela não existe, na verdade. O que acontecia era que ninguém contava para o rei as coisas que não as coisas para não estragar a sua felicidade. E tem o desaparecimento do sol, por exemplo, que representa essa interrupção da felicidade eterna. Por isso, essa história ela trata da hipocrisia da realeza por não conhecer o que realmente se passa com o seu reino como deveria, e por geralmente estarem no conforto enquanto o povo morria de fome. Né? Então, enquanto o rei ele não se importa em acabar com a noite, para ele, não faz diferença nenhuma. Todo mundo faz tudo para ele. A rainha chama ele para tomar banho na sua água morna, que não foi nenhum dos dois que esquentou, foi alguém que trabalha para eles. O príncipe que aparece mais para frente, na verdade, ele tá cansado, porque não tem nada para ele fazer. Ele tá, como que diz? Uma vida monótona, né? No tédio. Então ele tá entediado, aí ele fica procurando aventuras, porque tudo todo mundo faz para ele. E aí a gente vê esse contraste, né? Porque o povo não tem isso, né? O povo ele vive outra realidade. O povo não se choca quando o rei percebe que não tem mais, que o rei acha que o dia acabou, que alguém roubou o dia. O povo acha isso uma brincadeira, porque na verdade eles estão a par da realidade, né? Eles estão vivendo a realidade. Não tem ninguém tampando seus olhos para estragar a felicidade deles. E aí a gente tem esse trecho do primeiro-ministro, né? Que fala assim: ninguém quis aborrecer nem preocupar Vossa Majestade, só isso. Se nós fôssemos trazer a vossos reais ouvidos todos os problemas do povo, como é que Vossa Majestade ia poder continuar a ser feliz para sempre? Aqui dentro é protegido, claro, tranquilo. Para que Vossa Majestade quer saber de problemas e se arriscar a ter uma real dor de cabeça? Então, o rei ele vivia nesse castelo protegido, com tudo para ele, né? E ele não tinha preocupações com as coisas do mundo. Ninguém passava essas coisas para ele justamente para fazer essa brincadeira, né? De não estragar a felicidade eterna dele. Porque é como se a nobreza ela tivesse o direito de ter essa felicidade eterna. Você pode reparar que nos contos de fadas, nas histórias mais assim antigas, né? Quando você tinha um rei, uma princesa, uma rainha, todos eles viviam nessa perspectiva de feliz para sempre, né? Por quê? Porque eles não têm que lidar com problemas, né? Igual o povo. Então, o povo, né, não vive uma ilusão. O povo, na verdade, é quem vive a realidade como ela é. E aí a gente tem, né, outras questões como a fantasia para explicar a realidade. Quando o primeiro-ministro fala que há um dragão negro que vem e rouba o sol, é uma fantasia, né? Por quê? Porque a fantasia geralmente ela serve para explicar algo assim e não deixar você tão assim preocupado também, né? Então era uma forma de não deixar o rei tão preocupado, né? Mas aí ele acha um absurdo.
E a gente tem a questão do casamento, o amor, né? Que a princesa é prometida para o príncipe para casar com ele. Aí o povo, eles acham assim um absurdo. Como que alguém ia casar? Como você conseguiria casar com alguém que você nem conhece? Mas é porque para nobreza, para realeza, né? Geralmente o casamento ele não é advindo do amor. O casamento ele é uma promessa, um compromisso, uma negociação. E para o povo, geralmente não tem tanto essa preocupação, né? Eles têm mais um olhar para o amor, para o carinho, essas coisas. E a gente tem a principal questão desse livro, né? Que é a exploração do trabalho. Porque o povo não tem o mesmo interesse que o rei de acabar com a noite, pois esse era seu único momento de descanso, né? Então, antigamente, até hoje, assim, hoje não é desse jeito como antigamente, mas antigamente a jornada de trabalho era muito longa. O povo começava a trabalhar quando o sol aparecia até o sol se pôr, não tinha intervalos de descanso. Então, para o povo, né, a noite era o único intervalo para descansar, era o único momento que eles tinham para descansar. E aí eles ficam pensando, nossa, mas se o rei acabar com a noite, a gente vai ter que trabalhar toda hora, quando que a gente vai dormir, quando que a gente vai descansar? E então, essa história representa justamente esse contrário de interesses, né? Aí a autora usa todos esses elementos para representar essa contrariedade, que é que para o povo o dia é triste e a noite é feliz, porque o dia eles têm que trabalhar, a noite eles têm que dormir. E para o rei a noite é triste e o dia é feliz. Porque na verdade para o rei tanto faz, né? Para ele não vai fazer diferença nenhuma. E aí eu tenho uma proposta de atividade, porque é para crianças e é sempre bom a gente trazer uma coisa lúdica. Crianças normalmente não vão entender assim, todos esses conceitos que eu trabalhei com vocês de elementos da narrativa, né? De personagens, ainda vai estar meio abstrato, narrador, espaço, tempo e enredo. Você fala enredo para uma criança, ela não vai fazer ideia do que é. Então, você pode estar recriando a história com os alunos oralmente, utilizando fantoches e bonecos. No caso, eu fiz bonequinhos, ó, bonequinhos de EVA. Infelizmente, não consegui fazer de todos ainda, mas vou fazer. E vou aplicar com meus alunos. E, então, você consegue explorar os elementos da narrativa e reconstruir o enredo ludicamente, tá? De forma assim, por exemplo, você trabalha essa história com os alunos, manda o livro para eles lerem em casa, ou então faz a leitura na sala, em alguns dias você pega ler um pouco, outro dia você lê mais um pouco. Quando terminar, você trabalha esse conteúdo assim. Você leva os fantochinhos, né? Aí você pode perguntar: ah, vamos relembrar dos personagens? Quais são os personagens da história? Nós temos o rei, nós temos a rainha, nós temos a princesa, e daí você vai mostrando todos os outros, né? E daí você pode também trabalhar o espaço, onde que a história se passa, né? E aí você pode trabalhar as mudanças do tempo. Aqui, por exemplo, você pode usar o sol, pode usar a lua, né? O dragão negro. Olha que legal, o dragão negro, na verdade, é a noite, né? E aí você vai reconstruindo a história. Ah, como que começa a história? Havia um rei, uma rainha e uma princesa. Eles viviam felizes para sempre. E aí o que que aconteceu, pessoal? E aí eles vão lembrando, você vai fazendo a brincadeira, o jogo com os fantoches. E assim você acaba trabalhando de uma forma lúdica, né? Todos esses elementos da narrativa. Eu acho isso muito interessante. Então, essa é a minha proposta. Eu agradeço a todos e até mais.